Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Então, nesse primeiro momento, a nossa aula de hoje vai ser a correção dos últimos exercícios que eu deixei para vocês, tudo bem? Em segundo momento, vocês vão continuar ainda com o assunto de volume, tá? Mas hoje a gente vai ver volume de outras figuras geométricas, tá? Beleza? Então vamos lá. Exercício número 1. Exercício número 1 fala pra gente o seguinte: determine o volume de uma caixa de sapatos retangular, sabendo que suas dimensões são 34 centímetros, 18,5 centímetros e 12 centímetros. Então veja bem, pessoal, quando a gente fala em volume, a gente precisa estar com atenção que eu quero saber, né, a parte que cabe dentro, no caso dessa nossa caixa aqui. Como a gente já calculava a área a gente fazia o quê? Base vezes altura, duas dimensões. Agora para o volume, eu tenho três dimensões, então eu vou ter comprimento, largura e altura, beleza? Então eu preciso fazer a multiplicação dessas três medidas, dessas três dimensões. Então vamos pegar o número 1 aqui, ó. O nosso número 1, as nossas medidas são 34, então 34 aqui, ó, no lado maior, 12 centímetros aqui e na outra parte, então, 18,5 centímetros. Então, para que a gente possa calcular esse volume, essa capacidade, né, cabe dentro dela, o volume seria, como é um paralelepípedo, três dimensões que estão aqui em diferentes tamanhos. Então, A vezes B vezes o C. O nosso volume seria 18,5 vezes 12 vezes 34. Eu vou usar a calculadora aqui, pessoal. Vocês também podem usar, né? Porque o intuito desse conteúdo é que a gente saiba o que fazer. As continhas que vêm por trás já são coisas que a gente sabe fazer de bastante tempo, tá? Então, 18,5 vezes 12 vezes 34. Então, o volume dessa figura aí, 7.548 agora centímetros cúbicos, pessoal. Porque agora a gente tem três dimensões. Então, eu preciso que esse volume seja cúbico. Na área que era quadrado, a gente usava duas dimensões, beleza? Número 2. Agora temos um cubo, onde suas arestas medem 7, ou seja, ó, todas as medidas aqui, 7 centímetros. Então o volume pode ser, como eles são todas iguais, agora pode ser A vezes A vezes A, né? Ou a gente já sabe, então, aresta ao cubo. Então vai ser 7 ao cubo. E 7 ao cubo é a mesma coisa que a gente fazer o quê? Multiplicar número por ele mesmo 3 vezes. Então aqui a gente já consegue ter que o nosso volume vai ser 7 vezes 7 vezes 7, é 343 centímetros cúbicos. Beleza, galera? Em caso de dúvida, vocês me mandem mensagem lá no Classroom para a gente trocar essa ideia, tá bom? Então vamos para o próximo exercício agora. Exercício número 3. Um aquário de vidro em forma de paralelepípedo reto retângulo tem as dimensões indicadas na figura abaixo. Então a gente vê lá o que, pessoal? Que temos as medidas 35 centímetros de altura, no comprimento 50 centímetros e na nossa largura temos também 35 centímetros. Então a gente tem essas três medidas. Letra A, calcule o volume. Então para calcular o volume a gente já sabe o quê? Que tem que multiplicar A vezes o B vezes o C. Letra B, sabendo que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, determine a capacidade desse aquário. Aqui, pessoal, a gente vai ter que lembrar daquela nossa tabelinha de transformações. Só que agora em metros cúbicos, ó, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então é essa tabelinha, no final que a gente achar a resposta da nossa letra A gente consegue fazer a transformação em decímetros e
para litros, né? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então vamos fazer a letra A primeiro. Então, letra A, o volume seria o A vezes o B vezes o C. Então, nosso volume é 35 vezes 50 vezes 35. Então, vamos multiplicar aqui utilizando a calculadora. 35 vezes 50 vezes 35 vai dar 61.250 centímetros cúbicos. Então, esse aqui, ó, é o valor do nosso volume, da letra A. Agora a gente vai para a letra B. Então, na letra B, agora eu vou usar essa tabelinha que eu mostrei para vocês, ó. Então, vai ser lá, metros cúbicos, aí, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Centímetros já dá, porque é a medida que a gente tem em centímetros. Agora, pessoal, centímetros cúbicos. Nossa tabela de transformação é cúbica. Isso quer dizer o quê? Eu vou precisar colocar 3 números em cada casa. Então, de trás para frente aqui no nosso número, vamos colocar aqui, ó, 0, 5, 2. Cheguei no decímetros, que é a casa que eu quero, coloco uma vírgula. E agora venho colocando os números que faltaram. Então, vejam bem. Fiz a transformação. Agora ele falou aqui, ó, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E a gente tem o quê? 61,250 decímetros cúbicos. Então, esse valor aqui é mesmo que 61,25 litros. Então, nesse aquário, a capacidade dele é de 61,25 litros. Beleza? Exercício número 4. O exercício número 4, pessoal, ele vai trazer uma proposta um pouquinho diferente para a gente sobre o conteúdo também de áreas das figuras planas que a gente já estudou nas aulas anteriores, beleza? Então vejam comigo o seguinte. Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Então aqui, pessoal, temos que tomar cuidado com esse porém aqui, ó. Se ele falou que nosso triângulo tem lado 18, então, aqui embaixo, que também é um triângulo, não sei se está aparecendo bem para vocês aí, todos os lados são 18, ó. É um triângulo equilátero. E quando a gente fala em triângulo equilátero, a gente tem o seguinte, a fórmula da área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, tudo isso divididos por 4. E quando a gente fala em prisma, no vídeo passado que eu fiz com vocês, né, na nossa última aula, eu falei que para calcular o volume de um prisma, a gente precisava do quê? Da área da base vezes a altura desse prisma. Então, primeiro a gente vai calcular a área do nosso triângulo, que é a nossa base desse prisma. Então, a área seria o seguinte, ó, vamos lá. Vai ser 18 ao quadrado, raiz de 3, divididos por 4. Então, 18 ao quadrado é a mesma coisa que 18 vezes o 18, que daria 324 raiz de 3 divididos por 4, tudo bem? Agora vamos pensar comigo o seguinte. Vou dividir o 324 por 4, vai ficar 81 raiz de 3, tá? Centímetros quadrados. Por que eu estou colocando quadrado agora? Porque a gente está falando da área de uma figura plana. Então não é volume, então eu estou falando apenas de duas dimensões, tá? Calculado a área da base, agora sim eu posso calcular o nosso volume. Então, o volume de um prisma seria o quê? A área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente tem, que é 81 raiz de 3, vezes a altura do nosso prisma, que está aqui, ó, que é 30. Então, basta multiplicar, né, no caso, 81 vezes o 30, e vamos manter a raiz de 3, porque o exercício não pediu para a gente substituir a raiz de 3, então podemos deixá-la, tá? Então vai ser aqui, ó, 2.430 raiz de 3 e agora sim centímetros cúbicos, porque eu estou falando de
volume. Quando eu falo de volume, deve aparecer o cúbico. Beleza? Uma proposta um pouquinho diferente do exercício, mas coisas anteriores que eu sempre venho falando para vocês. O nosso conteúdo, agora ele vem sempre puxando algum outro conteúdo que a gente já estudou anteriormente. Exercício número 5, ele vem com uma proposta muito parecida com o exercício anterior. O que a gente vai precisar só, pessoal, tomar um cuidado aqui. Ele fala assim, ó, calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são regulares. Se a base é regular, quer dizer que todos os lados dessa base medem iguais, tá? Nesse caso nosso, ele está falando que é 20 centímetros. Mas eu tenho que tomar cuidado. Vamos ver, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados na minha base. O que isso quer dizer, pessoal? E se a base é regular e eu for fazer a divisão dessa base aqui, eu consigo dividir a minha base, que é um hexágono, em 6 triângulos equiláteros. Então vamos calcular a área de um triângulo equilátero primeiro, que foi o que a gente fez no exercício passado, né? Então a área de um triângulo equilátero era igual ao quê? L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então a área vai ser 20 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então vai ser 400 raiz de 3 dividido por 4. Então a área de um triângulo é igual a 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas nessa base, como eu falei para vocês, a gente pode dividir ela em 6 triângulos desse. Então a área total da nossa base vai ser igual a 6 vezes 100 raiz de 3. Então a área total da nossa base é 600 raiz de 3. Agora ficou fácil, né? Se ele quer o volume do prisma a gente sabe que é o quê? Que é a área da base vezes a sua altura. A área da base a gente acabou de achar aqui no cantinho, que foi 600 raiz de 3, vezes a altura, que é 50. Então esse volume aí vai ser de 30.000 raiz de 3, e agora centímetros cúbicos, né? Não dá para confundir lá os centímetros quadrados, era dessa daqui, e dessa aqui também, né, que é centímetros quadrados, com o cúbico, que é sobre o volume. Então tenham isso em mente. Falou área, vai ser quadrado. Falou em volume, vai ser o cúbico, tudo bem? Últimos 2 exercícios, então, galera, para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula de hoje. Exercício número 6. Exercício número 6 fala o seguinte: qual é o volume máximo de uma caixa d'água? O volume máximo de água que cabe em uma piscina com forma de um paralelepípedo reto retângulo de 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 de profundidade. Então vamos fazer mais ou menos aqui, pessoal, só para a gente ter uma noção da figura que ele está nos dizendo, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, que de comprimento ela vai ter 50 metros, de largura 25 metros e de profundidade aqui 2 metros. Então o volume disso é multiplicar as 3 dimensões. Então o volume vai ser 50 vezes o 25 vezes 2. Então, agora aqui com o auxílio da calculadora, eu vou pegar 50 vezes o 25 vezes 2. Então a gente acha que o volume máximo dessa piscina, tá, vai ser de 2.500 metros cúbicos. Então essa é a capacidade máxima de água que cabe nela. Tá? Como ele não pediu para a gente fazer a transformação para litros, tá? Então a gente poderia fazer lá, cabe tantos litros nessa piscina. Daí a gente usaria a nossa tabelinha lá de valores também para fazer essa conversão. Mas como ele não pediu, então a gente pode deixar como metros cúbicos. Número 7. Determine o volume de uma caixa de milho pré-cozido como
a ilustrada ao lado, sabendo que suas dimensões são 8,5. Então vamos por aqui, ó, 8,5, 9,5 na parte maior e 4,3 na parte menor. Então, mesmo procedência do de cima, multiplicar as três dimensões. Então vai ficar lá 8,5 vezes 9,5 vezes 4,3. Então esse volume aí, vamos lá, usar o auxílio da calculadora novamente. 9,5 vezes 4,3. Então a gente vai encontrar aqui, ó, 347,225 centímetros cúbicos, tá? Só dar uma melhorada aqui, ficou meio feio. Então aqui, 225. Então 347,225 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do nosso problema número 7. Pessoal, em caso de dúvida, me mandem mensagem, tudo bem? Agora, então, vocês vão ficar com um pouquinho mais de atividade sobre volume ainda, mas de outra figura, tudo bem? Até nossa aula de sexta-feira no Zoom.